Quando pensamos no período das grandes migrações na Antiguidade Tardia, naturalmente pensamos naquela época fatídica de cerca de 370 a 450 100, onde povos inteiros se moviam pela Europa, entrando no Império Romano, o que resultaria por fim na queda do Império Romano Ocidental. De fato, a queda do Império Romano do Ocidente está intrinsecamente ligado às grandes migrações, e sem as grandes migrações acontecendo, possivelmente o Império Romano do Ocidente não teria caído, ou, se sim, muito mais tarde. Mas, e se eu te dissesse que não apenas o Império Romano do Ocidente foi derrubado por grandes migrações, mas que as migrações também enfraqueceram o Império Romano do Oriente também, e massivamente, na verdade, tanto que poderíamos dizer que, sem as grandes migrações, o Império Romano do Oriente também poderia ter sobrevivido, mas infelizmente também teve que lidar com suas próprias enormes migrações, e essa tempestade implacável de pessoas é o que acabaria contribuindo massivamente para a queda do Império Romano do Oriente. Após a queda do Império Romano do Ocidente, e queda deve sempre estar entre aspas porque não foi realmente uma queda, mas mais como uma espécie de mudança de regime. Depois disso, o Império Romano do Oriente partiu para a ofensiva cerca de 50 anos depois. Em 560 do Tano, sem nem mesmo uma vida humana completa. Após o chamado fim do Império Romano do Ocidente, o antigo coração romano da Itália e a eterna cidade de Roma em si estavam novamente fazendo parte do Império Romano. E as coisas poderiam ter começado a melhorar. O Império Romano poderia ter entrado em uma ascensão, mas infelizmente agora o leste descobriria que não era realmente tão fácil parar tribos inteiras. Impedir que um povo inteiro se mova para o seu território é uma coisa derrotar um exército. Mas é completamente diferente quando você tem centenas de milhares de pessoas, tribos inteiras tentando entrar em seu reino. Mas isso é exatamente o que aconteceu. Basicamente, quase imediatamente depois que a Itália foi restaurada ao domínio romano, já em 568, uma tribo conhecida como Lombardos se mudou da área ao redor da moderna Eslováquia e norte da Áustria para a Itália. O problema era que a Itália, após quase 30 anos de guerra brutal constante e após a mortal praga de Justiniano, estava quase completamente despovoada. Então, o Império Romano do Oriente simplesmente não tinha a mão de obra necessária para impedir que um povo inteiro entrasse no Império. E assim aconteceu que nos 20 anos seguintes, os lombardos conseguiram conquistar cerca de metade do território da Itália. Esta, claro, era uma situação difícil para o Império Romano resolver, e apesar de algumas tentativas, nenhum imperador teve sucesso total em expulsar os lombardos ou derrotá-los de forma decisiva. Na verdade, quase 2 séculos inteiros depois que os lombardos invadiram a Itália, eles finalmente conseguiram tomar Ravenna, o assento dos exarcas de Roma Oriental, e assim terminando o controle romano oriental sobre o norte da Itália. Em 751 deu Senc. Então por que os imperadores romanos orientais não tentaram focar mais seus recursos e mão de obra para tentar reconquistar a Itália? Bem, porque infelizmente, em um momento semelhante,
ocorreu outra grande onda de migrações. Surgiu nos Balcãs, nomeadamente os eslavos e os ávaros pressionados do norte do Danúbio para o sul em Ilírico e as províncias balcânicas do Império Romano. Isso aconteceu porque a praga de Justiniano também havia despovoado a área do Pannonian e do Nubian Limes. Não havia romanos suficientes para defender as fronteiras. É bastante provável que os avares e eslavos começaram a migrar por causa da pequena idade do gelo da Antiguidade Tardia. Esse foi um período a partir de aproximadamente 536 em diante, que durou cerca de 10 anos, no qual as temperaturas caíram drasticamente devido a uma série de erupções vulcânicas no planeta. Portanto, as pessoas começaram a migrar em busca de pastagens mais verdes. E assim aconteceu que, mais cedo ou mais tarde, é claro, eles chegaram às portas do Império Romano. Mas devido à praga de Justiniano, eles não encontraram mais muitas pessoas lá. Milhões haviam morrido no Império Romano devido a essa praga. Cidades inteiras estavam quase vazias. E então, os eslavos e ávaros pensaram, por que não entrar no Império e se estabelecer lá? Agora, essa primeira onda de incursões nas províncias balcânicas do Império Romano do Oriente foi inicialmente repelida, mais famosamente pelo imperador Maurício, que os expulsou de volta para o norte do rio Danúbio. Infelizmente, porém, esse imperador heróico cometeu alguns erros críticos ao lidar com seu exército, e então o exército se rebelou no ano de 602 d.C., apesar de uma campanha bastante bem sucedida. E isso, infelizmente, culminou na usurpação de Focas. E foi aí que as coisas pioraram drasticamente para o Império Romano. De fato, poderíamos chamar 602 de um dos piores anos para o Império Romano. Porque este evento, a usurpação de Focas, desencadeou uma reação em cadeia catastrófica que levaria à devastadora Guerra Romano-Sassânida, de 602 a 628, e porque essa guerra foi tão absolutamente devastadora para os romanos e para os persas. Isso permitiu que os muçulmanos então conquistassem grandes partes do Império Romano. E para conquistar completamente e assim acabar com o Império Persa, desnecessário dizer que com essa guerra devastadora acontecendo no leste, os romanos não tinham os recursos necessários para combater efetivamente ou para parar as migrações avar e eslavas para os Balcãs. E assim essas tribos conseguiram então conquistar grandes partes dos Balcãs no início dos anos 600. Os ávaros até sitiaram Constantinopla em 626, juntamente com os persas. Mas a cidade resistiu a este brutal cerco graças ao valor romano e às impressionantes muralhas terrestres de Teodósio de Constantinopla. No entanto, o dano estava feito. Os eslavos conseguiram se estabelecer permanentemente nos Balcãs, conseguindo tomar uma vasta porção dos Balcãs que, não muito tempo antes, estava firmemente sob o controle romano. Então essa onda de migrações pelos ávaros e eslavos causou uma espiral descendente brutalmente negativa para o Império Romano, que resultaria na perda de quantidades inimagináveis de território. O Império Romano, em apenas 80 anos, cerca de uma vida humana, passou de um império impressionantemente grande para um mosaico caótico de territórios vagamente conectados. Portanto, a migração dos lombardos, mas muito mais a migração dos eslavos e ávaros, foi o que realmente causou uma enorme perda territorial para os romanos do leste, porque simplesmente não tinham recursos e mão de obra suficientes para lutar uma guerra em duas frentes. No entanto, o Império Romano do Oriente sobreviveu a esse período de migração graças à sua fortaleza inexpugnável de Constantinopla, e também porque a Ásia Menor era um local geograficamente impossível de alcançar para muitas dessas tribos. Assim, a Ásia Menor continuou a ser o coração do Império Romano do Oriente por mais alguns séculos, mas então outra onda de migrações infelizmente mudaria isso. No século XI, um grupo de pessoas conhecido como os turcos seljúcidas
havia chegado das estepes asiáticas, bastante semelhantes aos ávaros 5 séculos antes. Esses seljúcidas também se originaram de algum lugar nas vastas planícies asiáticas e logo começariam a fazer sua presença ser sentida nas fronteiras orientais do Império Romano do Oriente. Antes disso, eles conseguiram impressionantemente criar um poderoso domínio e até mesmo capturar Bagdá do Califado Abássida em 1055, e então isso aconteceu que no ano de 1071, uma batalha fatídica ocorreu entre o Império Romano do Oriente, sob seu imperador Romanos IV, e esses turcos seljúcidas, e o Império Romano perdeu. A consequência dessa perda foi, assim como com as migrações eslavas e ávaras, muito fortemente sentida. O Império perdeu uma grande parte do seu território e de fato nunca conseguiu recuperá-lo totalmente. Outros desastres, então, enfraqueceram adicionalmente os romanos do Oriente, como é claro o brutal saque de Constantinopla em 1204 pelos cruzados. Mas a perda territorial pelos turcos Seljuk foi muito difícil de se recuperar. Então, podemos realmente dizer que os momentos decisivos em que grandes perdas territoriais ocorreram para o Império Romano do Oriente estavam quase sempre ligados a migrações em grande escala. Os eslavos e ávaros contribuíram diretamente para as enormes perdas territoriais e desastres do século VII, porque isso enfraqueceu o Império Romano do Oriente, e então eles não tinham mão de obra suficiente para lutar efetivamente contra o califado muçulmano. E os turcos seljúcidas contribuiriam então mais tarde diretamente para a diminuição do império, de uma força poderosa no início do século XI para uma sombra de seu antigo eu em um período de apenas 150 anos. Sim, o império conseguiu se recuperar muitas vezes desses desastres, mas eles continuaram acontecendo porque, no final, as migrações continuaram acontecendo. E no final, os turcos, o povo que se originou nas profundezas das estepes do leste asiático, acabaram com o Império Romano em 1453. Podemos argumentar que, muito semelhante ao Império Romano do Ocidente, que terminou por causa de uma onda sem precedentes de migrações enormes, gigantescas, onde perdeu um vasto território para essas tribos. Da mesma forma, o Império Romano do Oriente foi massivamente enfraquecido por suas próprias migrações em grande escala. No caso do Ocidente, o ataque foi massivo e ocorreu em um período de tempo muito mais curto. Mas no caso do Império do Oriente, isso foi estendido por um período de tempo muito mais longo e veio em diferentes ondas ao longo de vários séculos de diferentes direções. No entanto, infelizmente, o resultado final foi o mesmo. Ambos os impérios caíram no final, terminados por tribos e pessoas que não estavam lá antes, eles vieram de outro lugar, como uma força da natureza, e povos, embora não seja o único motivo para o fim do Império Romano, devemos reconhecer que essas migrações não foram apenas um fator que terminou o Império Romano do Oeste, mas também contribuíram massivamente para a queda do Império Romano do Leste. Se você gostou deste vídeo, considere apoiar este canal via Patreon ou associação no YouTube. É o seu apoio que torna este canal possível. Muito obrigado pelo seu apoio. E claro, eu gostaria de agradecer a todos que apoiam o Maiorianos. Vocês são maravilhosos. Para saber mais sobre o fim do Império Romano do Ocidente, assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se você quiser aprender mais sobre a muralha de fortificação esquecida que os romanos do Oriente construíram contra essas migrações, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana.